Seja muito bem-vindo a mais uma aula e nesse vídeo nós vamos ver como que você faz para atender os seus clientes aqui dentro da plataforma do ChatZap, como se fosse dentro do próprio WhatsApp Web. Então como que funciona? Você vai vir aqui no menu, a segunda opção, no menu lateral, Atendimentos, vai abrir essa página para você, que o painel de atendimento ele faz a separação dos clientes que estão em atendimento, os clientes que estão aguardando atendimento e os clientes que estão sendo atendidos pelo chatbot, tá ok? Então, por exemplo, se nós viermos aqui nesse cliente que está sendo atendido, você já vai observar que vai abrir o atendimento desse cliente e aqui as funções são bem similares ao WhatsApp Web, tá ok? Então nós temos a barra de texto, onde nós podemos digitar textos, nós temos aqui onde nós podemos gravar áudios. Aqui pode ser gravado áudio para o seu cliente, se você tiver um suporte ao microfone. Nós temos a opção de emojis. Você pode estar mandando emojis aqui dentro dos seus textos. A plataforma ainda não tem suporte a figurinhas, tá ok? Ela envia e recebe figurinhas somente pelo WhatsApp normal. Você consegue verificar aqui dentro da plataforma as figurinhas que os clientes te enviam, mas porém você ainda não consegue fazer o envio dessas figurinhas, tá ok? Qual é a próxima opção aqui, ó? Se você clicar nesses 3 pontos, ele vai abrir um menu. E como que funciona esse menu, ó? Se você vier aqui no anexo, você vai observar que você pode fazer o upload de arquivos, ó. Vamos subir aqui um arquivo. Vai enviar. Aqui você consegue enviar áudio, vídeo, fotos, documentos, tudo por dentro deste menu arquivo. Se nós subirmos aqui dentro da primeira opção, você vai ver que nós temos o menu de respostas rápidas. O que é que são essas respostas rápidas? Essas respostas rápidas, eu vou estar gravando um outro vídeo para poder estar explicando para vocês como que funciona a configuração e a criação delas. Então as respostas rápidas nada mais são do que perguntas frequentes, que na grande maioria das vezes você costuma escrever elas várias vezes ao dia. Então aqui dentro do ChatZap nós temos a opção de você deixar essas respostas já pré-prontas para quando o seu cliente perguntar, você já ter elas prontas para enviar. Isso evita bastante o consumo de tempo de você ficar respondendo as mesmas perguntas todos os dias para os seus clientes. Isso aqui depois nós vamos ter uma aula voltada só para respostas rápidas. Qual é a próxima opção? Olha, se você vier na segunda opção, nós temos a lista de fluxos. O que são a lista de fluxo? São os robôs, né? São os bots, são os funis de atendimento que você pode enviar dentro dessa conversa. Tá joia? Nós vamos ter também uma aula só de fluxos. Esse vídeo ele tem um intuito mais de mostrar como que funciona o painel de atendimento aqui dentro da plataforma. Então, qual é a próxima opção? A próxima opção é de arquivos, ok? Essa opção ela pode ser habilitada dentro das mensagens ou desabilitadas. Para que funciona ela? Você pode observar que todas as vezes que você enviar uma mensagem de texto, ela vai vir com o nome do atendente, que está cadastrado lá como usuário. Se você vier aqui e desmarcar essa opção, ó, vamos mandar um oi. Você vai observar que não vai vir mais o nome do atendente, tá ok? Então aqui ela está configurada de um jeito onde ela pode ser habilitada ou não a assinatura da mensagem. Como eu disse, lá em configurações e na aula de configurações, nós vamos ter explicando como que você vai desabilitar isso daqui para todos os usuários e ele fica configurado como ativo sempre, tá ok? O usuário ele não tem a opção de desmarcar essa opção. Isso é bem interessante deixar essa opção marcada, porque o atendimento, quando você conversa com o seu cliente, ele fica de forma bem mais profissional, tá ok? Qual é a próxima opção? Resumir atendimento. Como que funciona esse resumo do atendimento? Se você tiver um token da OpenAI cadastrado aqui dentro da plataforma, e nós vamos ter uma aula também de configurações que ensina como você fazer essa configuração, você consegue pedir para a inteligência artificial fazer um resumo dessa conversa que você teve com esse cliente. Qual a próxima opção? A próxima opção é de enviar a localização. Então, se você clicar aqui, você manda a latitude e longitude do endereço e ele envia a localização para o seu cliente. A outra opção é de enviar contatos, ok? Você pode pesquisar aqui o nome do contato e enviar esse contato pelo nome ou pelo número. A próxima opção é de mensagem interna. Como que funciona essa mensagem interna? Você vai observar que quando eu habilito ela, ó, ela está em vermelho. Quando eu clico em habilitar, essa caixa de mensagem ela fica em amarelo. Essa mensagem interna funciona para você colocar anotações para quando você for transferir o atendimento. Então, ó, observa.
É só uma mensagem interna. O seu cliente, ele não vê essa mensagem, somente os usuários do sistema veem essa mensagem interna. Funciona como forma de observação, de alguma negociação, né? Então, talvez você pegou para fazer uma negociação, transferiu para um outro setor, adicionou essa mensagem interna, o próximo atendente que for assumir essa conversa, ele já consegue visualizar o que foi conversado, se tem alguma anotação, alguma observação feita por você. Qual é a próxima opção? A próxima opção são de selecionar os templates. Aqui dentro da plataforma a gente já consegue deixar pré-configurado alguns templates de atendimento e depois nós vamos ter aulas também falando sobre isso. Então as funções, elas funcionam bem similar ao WhatsApp Web, porém bem mais robusto. Ok? Então, se você vier aqui clicar em cima do número ou nome do contato, vai abrir o cartão de usuário, onde você consegue editar o nome desse usuário, você consegue adicionar um e-mail desse usuário, você consegue visualizar as mídias que foram enviadas entre você e esse usuário, você consegue visualizar o histórico de chamada, quando esse atendimento ele foi iniciado, quem iniciou, quem atendeu, quando foi finalizado esse atendimento, você consegue visualizar todo esse histórico de atendimento aqui dentro da plataforma. Você vai ter a opção de follow-up também. Nós temos uma aula só de follow-up. Follow-up são aquelas mensagens para poder engajar o cliente, aquela sequência de mensagens que são enviadas de maneira automática. Nós temos uma aula falando só sobre isso, como configurar, como ativar. Aqui você consegue baixar, a conversa em PDF, ou seja, você consegue exportar toda a conversa que você teve com esse usuário para um PDF. Isso é bem interessante, essa função, a nível de você arquivar as conversas. Às vezes você precisar ali de verificar uma conversa que um atendente teve com o usuário. Aqui você pode adicionar informações ao contato, às vezes alguma observação em particular que você queira fazer nesse contato, tá ok? Então é só preencher e clicar em salvar. Olha, ele já salva as informações, mostra a data, hora, horário e a observação que foi feita nesse contato. Aqui nós temos aqui, deletar o ticket. O que é isso, deletar? Você vai excluir toda a conversa que você teve com esse usuário aqui dentro da plataforma. Porém, quando isso é feito por um usuário comum, isso fica salvo para você que é um usuário administrador. Qual a próxima função aqui que nós temos? Nós temos carteira de cliente. Você pode adicionar, você ou um dos seus atendentes podem adicionar esse cliente à sua carteira de clientes. Ou seja, quando você clica aqui, você vai selecionar qual usuário, vai clicar em salvar e ali você tem uma lista, Logo para frente a gente vai falar sobre isso. Você tem uma lista dos contatos que fazem parte da sua carteira de atendimento. Isso é bem bacana, funciona bacana para a equipe de vendas. Aqui nessa opção nós temos o agendamento. Então, como que funciona aqui os agendamentos, tá? Nós temos uma aula falando só sobre isso, só sobre agendamentos. Mas eu vou resumir aqui. Suponhamos que você esteja em negociação com um cliente e esse cliente ele peça para você retornar para ele daqui 3 dias. Então você consegue agendar essa mensagem para que você não precise ficar anotando isso em papel, em agenda, que às vezes a gente acaba esquecendo também, tá ok? Então aqui você já consegue fazer o agendamento dessa mensagem. Depois você pode ir lá na aula de agendamento que você vai ver melhor como que funciona essa opção. Então a próxima opção é a transferência de atendimento. Como que funciona? Suponhamos que você esteja conversando com um cliente, porém ele precisa ser redirecionado para o atendente do financeiro. É só você clicar em transferir atendimento, vai escolher aqui, vai buscar o nome do usuário que você quer fazer a transferência de atendimento. Ele vai buscar aqui, esse usuário e você vai escolher o setor, tá ok? Aqui nós só temos um setor cadastrado, mas se você tivesse aqui o setor financeiro, você poderia marcar e clicar em transferir. E automaticamente ele iria fazer a transferência para esse usuário lá do financeiro. Qual é a próxima opção? É a opção de devolver ao setor, ou seja, quando nós clicamos aqui, ele devolve esse cliente para aguardando. Então você pode devolver para aguardando. Isso serve mais para organizar aqui os seus atendimentos. Então se a gente aceitar, ele retorna aqui para atendendo, e a gente pode voltar a conversar com esse cliente. Se nós clicarmos aqui em resolver, ele encerra esse chamado. A outra opção que nós temos aqui é adicionar participantes. Então, nessa função, você pode chamar alguém lá do seu departamento de vendas, financeiro, do RH, para poder conversar com esse cliente. Então, é só clicar em cima, é bem intuitivo aqui o uso da plataforma. Você vai clicar em cima e vai selecionar o usuário e vai clicar em salvar. Então, salvei.
e aqui vai mostrar quem são os participantes dessa conversa, tá ok? Como sou eu mesmo que peguei esse atendimento, se fosse um outro usuário, ele iria aparecer uma lixeirinha que você pode adicionar ou remover esse participante dessa conversa. Então, basicamente, essa parte do atendimento funciona como se fosse um WhatsApp web, porém ele organiza toda a sua operação. Então, suponhamos que o usuário lá que faz o atendimento de vendas, o vendedor 1, ele não consegue ver as conversas do vendedor 2. E assim sucessivamente. O pessoal do financeiro não consegue visualizar as conversas do comercial, né? Então aqui você consegue ver as conversas que foram resolvidas por você. Aqui você consegue visualizar os grupos que você tem. A nossa plataforma ela tem suporte a grupos. Aqui você consegue fazer a filtragem dos atendimentos. Se você quer filtrar por tags, por setores, se você quer filtrar por canais de atendimento, dependendo do plano que você tiver assinado, tem a possibilidade de você integrar o Instagram, o DM do Instagram, o Message lá do Facebook, e ainda você pode integrar aqui o WebChat, que são aqueles canais de atendimento no site. Então, dependendo do plano que você tiver assinado aqui conosco, você consegue fazer o filtro até mesmo por canais. Ok? Então é bem simples. Esse vídeo foi mais para demonstrar como que funciona aqui a parte de atendimento do painel do ChatZap. Então é bem similar ao WhatsApp Web. E lembrando, todas essas funções nós vamos ter aulas separadas, né, de agendamento, de criação de fluxo, de respostas rápidas, para que você possa configurar o seu painel e utilizar da melhor maneira possível. Então corre para a próxima aula, já para você continuar a configuração do seu painel.